Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Saudação a você que nos acompanha pelas redes sociais. Reunidos em assembleia litúrgica em torno do Cristo ressuscitado, celebramos sua vida e somos transformados por ela. Nesta vivência do mês missionário, reforçamos o nosso desejo de ser enviados pelo Senhor e de fazer da vida uma grande missão. Abramos-nos à ação do Espírito que nos faz missionários e missionárias do seu reino. Com alegria, cantemos, iniciando esta celebração. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Nós que fazemos parte desta igreja, que missionária é por natureza, te damos graças por teu esplendor, seremos eco do teu grande amor. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrar os santos mistérios, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Num instante de silêncio, façamos o nosso exame de consciência. Arrependidos, cantemos o pedido de perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós.
intercedeis por nós. Junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria glorifiquemos ao Senhor, cantando o hino de louvor. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, dos que foram libertados. Glória, 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 glória. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, 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 glória. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre em vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido.
Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Senhor Deus, ó terra inteira, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque o nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus que fez o céu. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei os sacrifícios nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Sílvio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós,
graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação de nossa fé, o esforço de vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como astros no mundo vós resplandeçais, mensagem de vida ao mundo, anunciando da vida a palavra, com fé proclameis. Quais astros luzentes no mundo brilheis, quais astros luzentes no mundo brilheis. Aleluia, aleluia, aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgam o homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostra-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e então Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esses tempos em que a cada domingo busquei fazer a homilia, causou muitas coisas, e esta semana eu prefiro que fique a cargo da vossa consciência a experimentar de fato a palavra de Deus. E se tiver de falar, eu vou usar
ler integralmente uma parte da homilia de um dos fundamentalistas, ou dos fundamentos que eu uso nas minhas homilias. Às vezes eu uso o pregador da Casa Pontifícia, que prega para o Papa, Raniero Cantalamessa, às vezes Serepta, às vezes também os padres deonianos. E hoje eu vou usar os padres deonianos, que vai ajudar a refletir sobre o 29º domingo do tempo comum. Se alguém tiver de falar, vai falar dos padres deonianos. A liturgia do 29º domingo do tempo comum convida-nos a refletir acerca da forma como devemos equacionar a relação entre a realidade de Deus e a realidade do mundo. Diz-nos que Deus é a nossa prioridade e que é Ele que devemos subordinar toda a nossa existência. Mas avisa-nos também que Deus nos convoca a um compromisso efetivo com a construção do mundo. O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de cumprir as suas obrigações com a comunidade em que está inserido, pertence a Deus e deve se entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político. A primeira leitura sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele que conduz a caminhada do seu povo rumo à felicidade e à realização plena. Os homens que atuam e intervêm na história são apenas os instrumentos de que Deus se serve para concretizar os seus projetos de salvação. A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma comunidade cristã que colocou Deus como centro do seu caminho e que, apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com os valores e os esquemas de Deus. Eleita por Deus para ser sua testemunha no mundo, vive ancorada numa fé ativa, numa caridade esforçada e numa esperança inabalável. Aqui agora os padres deonianos vai explicar, compreender melhor cada leitura. A primeira leitura, o ambiente, o texto que hoje nos é proposto, pertence ao livro das Consolações, do Deutero Isaías. Deutero Isaías é um nome convencional, com que os biblistas designam um profeta anônimo da escola de Isaías, que cumpriu a sua missão profética na Babilônia, entre os exilados judeus. Estamos na fase final do exílio da Babilônia, que é entre 550 a 539 a.C. Durante o reinado de Nabonides, rei da Babilônia, desponta na Pérsia uma nova estrela da política internacional. Em 553 a.C., Ciro, o rei dos persas, conquista a capital da Média, Escobátana, e ajunta no mesmo império os medos e os persas. Depois, 547 a.C., marcha contra a Lídia, conquista Sardes e apodera-se da maior parte da Ásia Menor. Nos anos seguintes, uma série de vitórias configurantes dão-lhe o domínio do Irão Oriental, do Afeganistão, da Turquestão até a Índia. Fortalecido em ouro e em homem, dirige em seguida os seus exércitos contra a Babilônia, em 539 a.C.
entra vitorioso na capital babilônica, onde, sem qualquer oposição, é recebido como o libertador. A atividade profética do deuteronomo Isaías desenvolve-se nos anos que precederam a entrada vitoriosa de Ciro na Babilônia. As notícias que chegam sobre a vitória de Ciro fazem os exilados sonhar com a proximidade da libertação do cativeiro. A alegria pela libertação iminente junta-se, no entanto, a algumas confusões e perplexidade. Então o libertador não vai sair do meio do povo de Deus, mas é um rei estrangeiro. E quando a libertação acontecer, a quem deve ser atribuída? Ao Senhor, o Deus dos exilados judeus? Ou Marduk, o Deus de Ciro? O Senhor ter-se-é desinteressado do seu povo ou terá perdido o seu poder? Trata-se de um problema sério e teológico, que em última análise pode determinar a manutenção ou não da fé do povo no Senhor. O deuteronomo Isaías vai procurar esclarecer esta questão e explicar o papel do Senhor nos acontecimentos. Qual a mensagem de todo esse texto da primeira leitura? O deuteronomo Isaías não tem dúvida. O Senhor é o verdadeiro condutor de todo o processo que vai culminar na libertação do povo de Deus. Ciro, o grande rei, que se apresta para derrubar o orgulhoso poderio babilônico, ele é ungido. No original hebraico, significa o Messias, em grego, o Cristo. O de Senhor. Dizer que Ciro é o ungido significa dizer que ele recebeu a unção com óleo e que através dessa unção Ciro recebeu o Espírito de Deus e foi investido para uma missão. No Antigo Testamento, a unção com óleo capacita o ungido, seja para a missão real, seja para a missão sacerdotal, e aqui eu abro aspas, quando nós vamos a uma ordenação, você verá o bispo ungindo o sacerdote, fecha aspas. Seja para a missão profética. Aqui trata-se evidentemente da missão real. Portanto, Deus escolheu Ciro, derramou sobre ele o seu espírito e concedeu-lhe as insígnias do poder. Cingir-te, para que ele, desempenhando a sua missão real, se tornasse instrumento de Deus no mundo. E o que é, em concreto, que o Senhor pede a Ciro? Qual é a missão que ele confia? Ciro foi designado por Deus para se subjugar às nações, fazer cair as armas das cinturas dos reis, abrir as portas à sua frente sem que nenhuma lhe seja fechada. A expressão utilizada pelo deuteronomo Isaías situa a missão confiada por Deus a Ciro no âmbito político-militar. No entanto, o que aqui preponderante é essa missão deve concretizar-se em benefício do povo de Deus. Se Deus chamou Ciro pelo nome, lhe deu um título de glorioso. Ele confiou o poder sobre as nações. Foi nas palavras do Senhor, por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito. Ciro aparece claramente como um instrumento através do qual Deus atua no mundo e na história e realiza os seus projetos de salvação e de libertação do seu povo. É através dos homens que Deus intervém no mundo. De resto, o deuteronomo Isaías deixa claro que só o Senhor é o Senhor da história e que fora dele não há Deus. É verdade que Ciro ainda não conhece o Senhor,
mas sem saber, ele está a realizar o projeto do Senhor. Portanto, é o Senhor e não Mardoque que os exilados devem agradecer a sua libertação. Embora servindo-se de um rei estrangeiro, o Senhor vai mostrar a Judá que é definitivamente esse Deus Salvador e Libertador em que o povo pode e sempre confiar. Aqui ele coloca a atualização, que eu não vou me estender. Depois eu vou para a segunda leitura. O ambiente da segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica era, no século I da nossa era, a cidade mais importante da Macedônia. Importante porto marítimo e cidade de intenso comércio. Era uma encruzilhada religiosa, na qual os cultos locais coexistiam ao lado com todo tipo de propostas religiosas vindas do todo o Mediterrâneo. Tessalônica foi evangelizada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária, muito provavelmente no inverno dos anos 49 a 50. Paulo chegou a Tessalônica acompanhado de Silvano e Timóteo, depois de ter sido forçado a deixar a cidade de Filipo. O tempo de evangelização foi curto. Ele usou para evangelizar apenas 3 meses. Mas foi o suficiente para fazer nascer uma comunidade cristã numerosa, entusiasta, constituída maioritariamente por pagãos convertidos. No entanto, a obra de Paulo foi brutalmente interrompida pela reação da colônia judaica. Os judeus acusavam Paulo de agir contra os decretos do imperador e levaram alguns cristãos diante dos magistrados da cidade. Paulo teve de deixar a cidade às pressas, de noite, indo para Bereia e depois para Atenas. Entretanto, Paulo tinha a consciência de que a formação doutrinal da comunidade cristã de Tessalônica ainda deixava muito a desejar. A jovem comunidade, fundada há pouco tempo e ainda insuficiente catequizada, estava quase desarmada nesse contexto adverso da perseguição e da provação. Preocupado, Paulo enviou Timóteo a Tessalônica a fim de saber notícia e encorajar os tessalonicenses na fé. Quando Timóteo voltou e apresentou seu relatório, Paulo estava em Corinto, confortado pelas informações dadas por Timóteo. O apóstolo decidiu escrever aos cristãos da Tessalônica, felicitando feliz pela sua fidelidade ao Evangelho. Aproveitou também para esclarecer algumas dúvidas doutrinais que inquietavam os tessalonicenses e para corrigir alguns aspectos menos exemplares da vida da comunidade. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é, com toda a probabilidade, o primeiro escrito do Novo Testamento. Apareceu na primavera-verão do ano 50 depois de Cristo. O texto que nos é proposto apresenta-nos o endereço da carta Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo. E um extrato de uma longa oração colocada no início da carta, na qual Paulo dá graças a Deus pelo comportamento exemplar dos tessalonicenses. Apesar das provas que tiveram de suportar, permaneceram fiéis ao Evangelho e ao ensino de Paulo. A mensagem do texto. O verbo principal do nosso texto é o verbo grego eucaristio. Eucaristel. Ou seja, Eucaristia, dá graças.
Todos os outros verbos que aparecem são secundários. Assim fica logo claro que os sentimentos e qual a atitude fundamental de Paulo, Silvano e Timóteo aos remetentes da carta, eles estão profundamente agradecidos e reconhecidos a Deus. E por que eles estão reconhecidos? Ele diz, por quê? Porque a ação de Deus se nota claramente na vida diária da comunidade cristã de Tessalônica, diante da proposta do Evangelho. Aos Tessalonicenses os Tessalonicenses responderam generosamente com uma fé ativa, com uma caridade esforçada e uma esperança firme. A fé ativa traduz a realidade de uma adesão ao Evangelho, que não se manifesta só apenas com palavras, mas também em atitudes concretas de conversão, de transformação. A caridade esforçada dá conta de um amor que não é teórico, mas é efetivo, e que se traduz em gestos de entrega, de partilha, de doação, e a esperança firme define essa confiança inabalável dos Tessalonicenses em Deus e na vida nova que Ele reserva àqueles que o amam. Confiança que nem a hostilidade do mundo, nem a dificuldade da vida consegue deitar por terra. Na verdade, tudo isto resulta do fato de os Tessalonicenses terem sido escolhidos por Deus. No Antigo Testamento, a eleição é um privilégio de Israel, escolhido por Deus dentre os outros povos, não em virtude dos seus méritos particulares, mas como resultado da graça e do amor de Deus. Agora são as comunidades cristãs de origem pagã que são objeto do mesmo privilégio, que tem a sua fonte no amor gratuito, do Deus Salvador. O evangelho que Paulo e Silvano e Timóteo anunciaram aos Tessalonicenses não foi um discurso feito de belas palavras, mas inconsequente foi uma boa nova de Deus, poderosa e transformadora, que encontrou eco no coração dos Tessalonicenses, que pela ação do Espírito Santo deu frutos de fé, de amor e de esperança. É por tudo isto que Paulo, Silvano e Timóteo louvam a Deus. E aqui eu vou para o Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 15 a 21, ele vai dizer, vai compreender como é o ambiente. O nosso texto situa-se em Jerusalém, o local onde vai desenrolar-se o confronto final entre Jesus e o judaísmo, em os seus algozes. De um lado estão os dirigentes judeus, instalados nas suas certezas e preconceitos, recusa-se terminantemente de acolher a proposta do reino. Do outro lado está Jesus. Ele procura que os dirigentes do seu povo tomem consciência de que, ao recusar o reino, está recusando a oferta de salvação que Deus lhe faz. Para ilustrar a situação, Jesus conta-lhe 3 parábolas que lemos e meditávamos nos últimos 3 domingos. A primeira identifica-se com um filho que disse sim a seu pai, mas não foi trabalhar no campo. Na segunda, equipara-se aos vinhateiros maus que tiveram a ousadia de matar o filho. Na terceira, compara-os com os convidados para o banquete que rejeitaram o convite.
Irritados com a ousadia de Jesus e questionados pelas suas comparações, os líderes judaicos procuram ansiosamente um pretexto para o acusar. E é nesse contexto que Mateus nos vai apresentar 3 controvérsias entre Jesus e os fariseus. Em qualquer caso, o objetivo é surpreender afirmações controversas e encontrar argumentos para apresentar ao tribunal Jesus Cristo. A primeira questão que os fariseus, aliados com os partidários de Herodes, Antipas, põem a Jesus é muito delicada. Diz a respeito à obrigação de pagar tributo ao imperador de Roma. Além dos impostos indiretos, postagem, direitos alfandegários, taxas várias, as províncias romanas pagavam ao império tributo, que era uma quantia estipulada por Roma e que todos os habitantes do império, com exceção das crianças e dos velhos, deviam pagar. Abre aspas, eles eram escravizados. Fecha aspas. Era considerado um sinal infante da sujeição a Roma. A questão que põe Jesus é, portanto, esta: é lícito pactuar com esse sistema gerador de escravidão e de justiça? É lícito? Os partidários de Herodes e os saduceus, que era a alta aristocracia sacerdotal, estavam perfeitamente de acordo com o tributo, pois aceitava naturalmente a sujeição a Roma. Os movimentos revolucionários, no entanto, estavam frontalmente contra, pois consideravam o imperador um usurpador do poder que só pertencia ao Senhor e interditava os seus partidários o pagamento dito de tributo. Os fariseus, embora não aceitando o tributo, tinham uma posição intermediária. É aquele cristão, abre aspas, aquele cristão que fica lá um pé ali e outro cá, segundo as conveniências. Fecha. Tinha uma posição intermédia e não propunha uma solução violenta para a questão. De qualquer forma, era uma questão de armadilhada. Se Jesus se pronunciasse a favor do pagamento do tributo, seria acusado de colaboracionismo e de defender a usurpação dos romanos, do poder que pertencia ao Senhor. Mas se Jesus se pronunciasse contra o pagamento do imposto, seria acusado de revolucionário, inimigo da ordem romana. Então ele estava entre a cruz e a espada. E aqui ele pergunta: como é que Jesus vai resolver essa questão? Confrontando com a questão, Jesus convidou os seus interlocutores a mostrar a moeda do imposto e a reconhecerem a imagem gravada na moeda, que é a imagem de César. Depois concluiu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que esta afirmação significa? Significa uma espécie de repartição equitativa das obrigações do homem entre o poder político e o poder religioso. Provavelmente, Jesus quis sugerir que o homem não pode nem deve alhar-se das duas obrigações para com a comunidade em que está integrado. Em qualquer circunstância, ele deve ser um cidadão exemplar e contribuir para o bem comum. A isso chama-se dar a César o que é de César. No entanto, o que é mais importante é que o homem reconheça a Deus como seu único Senhor. As moedas romanas
tem a imagem de César, que sejam dadas a César. O homem, no entanto, não tem escrita em si próprio a imagem de César, mas sim a imagem de Deus. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 27, diz: Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou o homem à imagem de Deus. Portanto, o homem pertence somente a Deus, deve entregar-se a Deus e reconhecê-lo como seu único Senhor. Jesus vai muito além da questão que lhe puseram. Recusa-se a entrar no debate de caráter político e coloca a questão a um nível mais profundo e mais exigente. Na abordagem de Jesus, a questão é deixar ser uma simples discussão acerca de um pagamento ou do não pagamento de um imposto, para se tornar um apelo a que o homem reconheça a Deus como seu Senhor e realize a sua vocação essencial de entregar a Deus. Ele foi criado por Deus, pertence a Deus e transporta consigo a imagem do seu Senhor e Criador. Jesus não está preocupado sequer em afirmar que o homem deve repartir equitativamente as suas obrigações entre o poder político e o poder religioso, mas está, sobretudo, preocupado em deixar claro que o homem só pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político. E eu encerro com a atualização que ele fala do Evangelho. Na reflexão, deve-se considerar as seguintes questões. A questão essencial que o nosso texto aborda é esta: o homem pertence a Deus e deve considerar Deus o seu único Senhor e a sua única referência fundamental. No entanto, embriagados pelo turbilhão da liberdade e das novas descobertas, os homens do nosso tempo consideraram que eram capazes de descobrir por si mesmos os caminhos da vida e da felicidade e que podiam prescindir de Deus. Instalaram-se no orgulho, na autossuficiência e deixaram Deus de fora de suas vidas. É preciso voltarmos a Deus e a redescobrirmos a sua centralidade na nossa existência. Deus não atenta contra a nossa identidade e nem a nossa liberdade. Fomos criados para a comunhão com Deus, e só nós sentiremos felizes e realizados quando nos entregarmos confiadamente nas suas mãos e fizermos dele o centro da nossa caminhada. Em muitos casos, Deus foi substituído por outros deuses: o dinheiro, o poder, o êxito, a realização profissional, a ascensão social, o clube de futebol, tomaram o lugar de Deus e passaram a dirigir, a condicionar a vida de tantos dos nossos contemporâneos. Quase sempre, no entanto, essa troca trouxe apenas escravidão, alienação, frustração, sentimento de solidão e de orfandade. Como me sinto à face de tudo isto? Há outros deuses a tomarem posse da nossa vida, a condicionarem as nossas opções, a dirigir os nossos interesses, a dominarem os nossos projetos. Quais são esses deuses? Eles asseguram-nos a felicidade e a plena realização ou tornam-nos cada vez mais escravos, mais dependentes? O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Eles não são, portanto, objetos que podem ser usados
explorados, alienados, mas serem revestidos de uma suprema dignidade, de uma dignidade divina. Apesar da Declaração Universal do Direito do Homem e de uma infinidade de organização e de associações destinadas a proteger e assegurar os direitos, a liberdade, a garantia a milhões de homens e mulheres e crianças que continuam todos os dias a ser maltratados, humilhados, explorados, desprezados, diminuídos na sua dignidade. Destruir a imagem de Deus que existe em cada criança, mulher ou homem, é um grave crime contra Deus. Nós, os cristãos, não podemos permitir que tal aconteça. Devemos sentir-nos responsáveis sempre que algum irmão ou irmã, em qualquer canto do mundo, é privado dos seus direitos, da sua dignidade, e temos o dever grave de lutar de forma objetiva contra todos os sistemas na igreja, na sociedade, que atentem contra a vida e a dignidade de qualquer pessoa. Para o cristão, Deus é a referência fundamental e está sempre em primeiro lugar. Mas isso não significa que o cristão viva à margem do mundo e se demita de suas responsabilidades na construção do mundo. O cristão deve ser um cidadão exemplar, que cumpre as suas responsabilidades e que colabora ativamente na construção da sociedade humana. Ele respeita as leis e cumpre pontualmente as suas obrigações tributárias com coerência e lealdade. Não foge aos impostos, não aceita esquema de corrupção, não infringe as regras legalmente definidas. Vive de olhos postos em Deus, mas não se excusa a lutar por um mundo melhor e por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Como é que eu me sinto face ao poder político e às instituições civis? Qual total indiferença, com sujeição cega, com lealdade crítica? Como é que eu contribuo para a construção da sociedade? À luz de que critério e de que valores julgo os fatos, as decisões, as leis políticas e sociais que regem a comunidade humana em que eu estou inserido? As minhas opções políticas são coerentes com o critério do Evangelho e com os valores de Jesus? Ele termina fazendo essa pergunta. Muitos pontos eu trago, muitas vezes, nas minhas homilias. Por que eu fiz isso? Porque fica parecendo que é criação, as homilias da minha cabeça, o que eu estou perseguindo, o que eu estou isso, o que eu estou aquilo. Precisamos, enquanto cristão católico, começar a buscar, a fundamentar nossa fé. E se não nos deixarmos conduzir por esse Espírito que a segunda leitura nos convida a viver, nós continuaremos escravos das nossas consciências, das nossas conveniências. Que nessa Eucaristia, meus queridos irmãos e irmãs, possamos pedir essa graça ao Senhor, de a cada dia termos essa sabedoria e discernimento para experimentar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos as preces de nossa comunidade e a cada pedido nós iremos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai, Senhor, para que a Igreja no mundo inteiro seja fiel na vivência de sua identidade missionária e, por meio de seu ser e agir, colabore com a expansão do vosso reino até os confins da terra, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Sustentai, Senhor, com a vossa graça, o Papa Francisco, para que continue animando a Igreja no caminho da conversão missionária, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei, Senhor, em todo o povo fiel, a vocação missionária, para que se sintam enviados ao mundo para testemunhar evangelhos. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Neste Dia Mundial das Missões, fazei, Senhor, que os fiéis das nossas comunidades tomem consciência de que sua generosidade e sacrifício, por meio da coleta financeira, é um gesto de caridade e solidariedade em favor da obra missionária em todo o mundo. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Peguemos a oração do mês missionário para rezarmos nesta conclusão das nossas preces. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos no altar de Deus o que somos, cantando o canto de oferendas. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação
dar-vos graça, bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unindo-nos dos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oração Eucarística Quinta. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegi a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Otorino, que é bispo desta igreja,
muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formado por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno quem creis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem for comungar, fica de pé. Quem não for, pode sentar. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, pra onde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz.
te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo em nós. Espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para os avisos. Então, amanhã às 15 horas, teremos a Missa da Misericórdia desse mês. Então, você é nosso convidado às 15 horas. Nosso ofertório de amanhã, quem desejar de coração aberto, pode trazer para o ofertório 1 quilo de arroz, se for branco, melhor. Quinta-feira, teremos, amanhã também às 17 horas, tenho mais um encontro do mês missionário. Quinta-feira, 15 horas, também temos a Hora da Misericórdia, até às 4 horas. 4 horas às 5, temos a adoração silenciosa aqui. Quem desejar fazer, estar em intimidade com Deus, fazer suas orações. E às 5 horas da tarde, temos um momento de louvor e adoração, com música, com meditação. E às 18 horas, a Santa Missa. Lembrando que no sábado, às 9 horas da manhã, estaremos aqui celebrando
a missa da Legião de Maria desse mês. Então será às 9 horas no sábado. Essa semana, hoje tivemos o programa Chuva de Graças. Na próxima semana nós iremos estar vivenciando Sou o Canal da Graça às 16 horas, que é o programa produzido pelos Coroinhas. Quem ainda não fez o pedido da camisa, que desejar, só é até amanhã. Então amanhã é a última oportunidade para você fazer, se quiser, o pedido da camisa. Então lembrando que é R$20, a camisa com a máscara R$30. O livro de ouro está também passando, está na secretaria, mas essa semana, parece que sexta-feira foi sábado, Nide, ela se propôs a começar a fazer a parte dela. Então acredito que ela deve ficar alguns dias e entregar na secretaria o livro de ouro. Mas se você deseja na secretaria, você pode colocar lá, dar a sua contribuição para o livro de ouro, e quando chegar, quando o Nide entregar, Oswaldo coloca o seu nome e coloca o valor que você deu para o livro de ouro. Lembrando que a partir dos R$10, é R$10, a partir de R$10 você pode dar a sua quantia e você concorrerá a um bode. No dia 29 de novembro, eu irei fazer um sorteio de um bode pelas pessoas que assinaram no livro de ouro. Lembrando aos dizimistas que ainda não fizeram o seu cadastro, se você desejar, como eu falar de manhã, alguns disseram, porque aqui tudo é motivo de picuinha. E aí eu falei de manhã, eu vou repetir agora à noite pelas redes. Se você quiser, faça. Se você não quiser, não faça. Você é livre para fazer o que você quiser da vida. Eu não vou obrigar a ninguém a fazer o cadastro. Se você quiser, faça. Se você não quiser, não faça. Eu já estou no meu limite de tentar ajudar. Se quiser, faça. Se não quiser, não faça. Tanto faz. Quem desejar também fazer uma leitura na novena às 5h30 da manhã, período da festa, pode me procurar, que é eu que sou responsável, já que, porque eu sou responsável, porque nenhum grupo se propôs a fazer. Então eu vou fazer e eu estou organizando a novena. Então você que deseja, manda um zap dizendo qual é o dia que você gostaria de estar ajudando na novena, 5h30 da manhã. Lembrando as pessoas, principalmente aquelas que ainda não deram e que se comprometeram, disseram que iria ajudar no carro, estamos já finalizando, ou nós queremos finalizar na verdade, estamos ainda devendo do carro R$8.000 entre a comunidade e a sede. Então a sede está devendo 1.700, porque foi dividido o bolo, e as comunidades o resto. Então da sede está ainda a dever 1.700 e eu preciso, na verdade, quitar essa dívida até dezembro, porque foi a proposta, ou foi quando a conversa que eu tive com o Dom Torino. Não sei se vocês sabem, eu acredito que todo mundo saiba, que essa semana já foi nomeado pelo Vaticano o novo bispo da nossa diocese, Dom Hélio, e aqui, como eu disse, Dom Torino precisa organizar a casa. Então, eu quero organizar da minha parte até dezembro, deixar kit para quando o próximo, que deve ser em fevereiro, já assumir, eu não ter essa questão com a diocese. Inclusive, como eu disse, eu não vou fazer nenhuma outra dívida, porque eu não sei como proceder a questão do novo bispo, então eu não pretendo fazer nenhuma dívida. Vai ter que juntar, quando a comunidade tiver um dinheiro, se faz o que deve ser feito. No dia 29, teremos um caruru, será a partir das 11 horas, e aí você, se desejar, se quiser também, você pode estar contribuindo para esse caruru. Então, nós vamos precisar de 200 pães, 3 litros de amendoim, castanha 3 litros, o arroz eu já pedi, que é o de amanhã, coco 15 coco, leite 10 litros, quiabos 1.500 quiabos,
4 litros de dendê, será 60 quilos de coxa sobre coxa, marmitex de isopor, será 130, nós faremos 130 marmita de caruru, aqueles camarãozinho pequeno chamado pitu, para não pensar que é a bebida, viu? Então os litros daqueles camarões, os camarões pequenos. Temperos verdes. Se você quiser, você pode procurar a secretaria e diz assim: olha, eu me comprometo com 10 pães ou 1 litro de coisa. Ele vai colocar lá o nome e lá quando chegar em novembro, aí você vem ou traz o dinheiro ou traz o material. Então, se você quiser ajudar, então você procure a secretaria. É bom ir na secretaria porque vai ter noção do que precisa, o que já foi dado. Então, se você deseja, você procura a secretaria e se comprometa em fazer a sua doação. E eu disse sempre de coração sincero. Se quiser, sem murmuração, sem alegação, não precisa. Se for com alegação, não vale a pena não, tá certo? Vamos ficar de pé. Lembrando também que tem um bazar, me esqueci, mas hoje é rapidinho. O bazar, se você tem alguma roupa que não usa mais e quer doar para o bazar, você procure também, deixe na secretaria, que aí Oswaldo passará pelas meninas responsáveis que estão pelo bazar. O povo que deseja o texto com os nomes tem que dar, se desejar, é R$20, se quiser dar o nome na secretaria, e aí eu mando para a menina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Lembrando que o ofertório de hoje é para os missionários. É uma campanha missionária que vai ser destinado às pessoas que se dedicam a evangelizar pelo mundo. A gente lembra que sai pelas laterais, tá certo? Pode colocar em cima. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, pra saciar, fazer pode colocar dentro da bacia lá, da bacia. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo para amar e para servir.